Primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Capítulo 12, o livro do Gênesis, somente o versículo 10. Só o verso 10, por favor. Os irmãos já terminaram? Diz o texto sagrado, vamos acompanhar a leitura. Havia fome naquela terra, na terra onde Abraão estava. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome naquela terra, ou na terra. Nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua palavra, é a porção que nós vamos nos alimentar e vamos pensar nessa noite. Que o Senhor nos ajude a guardarmos todo o ensinamento no nosso coração, que nossa mente seja capaz de absorver todo o bom ensinamento que o Senhor hoje nos falar através da minha própria vida, Senhor. Que o Senhor possa levar nossa mente cativa, para que nenhum espírito roubador tente nos tirar o direito de sermos abençoados pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Você talvez esteja se perguntando de novo, Gênesis 12, novamente Abraão, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Todos os dias, se você ler o mesmo texto que você leu ontem, Deus te dará uma inspiração nova, olhando para o mesmo texto, mas com uma perspectiva diferente, porque o Espírito fala de maneira diferente. Então eu queria pensar hoje com os irmãos sobre esse texto do capítulo 12, a partir do versículo 10, onde nós lemos só o primeiro versículo, porque depois eu vou precisar ler os demais versículos com os irmãos. Mas deixa eu pensar com os irmãos sobre um assunto importante, principalmente com o objetivo de levar a gente a olhar para 2016, para o próximo ano, com alguns princípios que a gente já tem ouvido aqui durante esses dias de final de ano, com o nosso bispo trazendo uma palavra a nós, e hoje pela manhã não foi diferente. Um dos maiores inimigos da nossa fé é a autoconfiança. Um dos maiores inimigos da fé de um cristão, de um homem, é quando ele se considera autoconfiante. A autoconfiança é muito importante na vida de alguém que está com uma baixa autoestima, que perdeu a perspectiva e a coragem de acreditar em si próprio. Um certo amigo que tocava comigo uns anos atrás, ele foi ordenado ao ministério um pouco antes de mim, mas uma vez ele me procurou e disse assim: Otávio, a primeira pessoa que deve acreditar em você é você mesmo. A primeira pessoa que deve acreditar em você não são as outras pessoas, mas você mesmo. Então, o grande perigo, um dos maiores inimigos da fé cristã é a autoconfiança. E a autoconfiança nada mais é daquela pessoa que possui uma confiança em si mesmo, aquela pessoa que acredita mais nela do que em qualquer outra coisa superior a ela. Ela é uma pessoa que confia em si mesmo, se apoia num conhecimento humano, se apoia numa sabedoria humana, se apoia no seu intelecto. E olha, interessante como Paulo ele diz isso e fala sobre a sabedoria humana como sendo vã, como sendo falsa, como sendo absolutamente nada. 1 Coríntios 3, 18, 19, se você quiser ler depois, Paulo diz que ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem de ser por sábio, neste mundo faça-se por louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo, disse Paulo, é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Nós estamos diante de um texto onde Deus havia chamado Abraão, nós sabemos muito bem a história. No capítulo 12, a partir do versículo 5, a partir do versículo 4, ele parte da onde Deus havia
chamado ele, e ele pela fé, ele sai do lugar onde ele estava. A partir do versículo 5, vamos ver que ele chega no lugar onde Deus havia determinado. A partir do versículo 6, vamos ver que ele atravessa a terra de Siquém, um lugar onde ele chega, e esse lugar é baseado por idolatria, era a terra dos cananeus, era a terra onde as pessoas adoravam outros deuses. E Abraão, além de partir do lugar que estava, além de atravessar a terra de Siquém e chegar até esse lugar, ele ainda edifica naquele lugar um altar a Deus. Ele percebe vários altares a vários deuses, mas ele se preocupa em sair de onde estava, abandonar o seu passado de idolatria, seguir pela fé a Deus em obediência. E quando chega no lugar aonde ele se detém e vê situações que remetiam a ele ao seu passado, ele ergue um altar de adoração a Deus. Ele ergue um altar dizendo: eu não tenho mais esses deuses, o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra. E a partir do versículo 7, ele recebe novamente a visita do Senhor. Versículo 7, ele recebe novamente, apareceu o Senhor naquela terra, no meio daquela idolatria, onde ele levanta um altar. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali ele edifica. Então é no lugar onde ele edifica o altar, na terra estrangeira, na terra da idolatria, ele coloca um altar diante de Deus e adora, e recebe a visita pela segunda vez de Deus, e uma promessa que ele faz: esta terra no qual você pisou, essa terra na qual você levantou um altar para mim, eu te darei por herança a tua descendência. Passando ali, ele prossegue na sua jornada, ele prossegue na sua caminhada. Mas irmãos, a partir do versículo 10, Abraão talvez iria enfrentar o primeiro grande teste da sua nova vida de fé. Quantos de nós não enfrentamos um dia, na nossa pequena jornada, um novo teste para a nossa fé? Quantos de nós, em meio à nossa jornada, não enfrentamos na nossa nova vida de fé, na nossa nova caminhada com Deus, uma provação como essa, um teste como esse, como Abraão enfrentar aqui? E o propósito de Deus, ao permitir que Abraão fosse provado, não era apenas avaliar a sua fé, porque a sua fé já tinha sido avaliada em obediência. Por quê? Porque ele chama Abraão a sair de um lugar onde ele estava confortavelmente instalado. Então Deus já sabia que podia contar com a obediência e com a fé daquele homem, mas não era só para avaliar a intensidade da sua fé, era para purificar e remover qualquer tipo de situação que pudesse haver no coração daquele homem. Fora para isso que Deus permitira que no capítulo 12, versículo 10, uma situação difícil acontecesse na vida de Abraão, chamada fome. Quais foram as consequências de Abraão? No versículo 10, quais foram as consequências de Abraão quando ele se depara com a fome, quando ele se depara com o primeiro revés, com a prova na sua nova fé, na sua nova jornada de fé, onde ele começa uma caminhada com Deus, uma peregrinação com Deus? Quais foram as consequências que este homem sofreu? Este homem que sai da sua terra, este homem que chega à terra de Canaã, que atravessa a terra de Siquém, que vai para um lugar de idolatria, que ergue um altar a Deus, que recebe novamente a visita de Deus e uma promessa de Deus. Qual foi a consequência que esse homem sofre e recebe em virtude daquela decisão que ele teve que tomar, de abandonar aquela confiança, aquela esperança de que Deus havia falado para ele no versículo 2 e 3, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quais foram as consequências que esse homem sofreu? Depois que ele decide abandonar Neguebe, abandonar o lugar onde Deus havia se encontrado com ele, tinha instalado a ele, não tinha dado nenhuma ordem a ele para sair de lá. Quais foram as consequências? Para isso eu queria pensar com os irmãos sobre um tema, e o tema é aquele lá, leia comigo: não tente reescrever. Mais uma vez, não tente reescrever os planos de Deus. Quais foram então as consequências enfrentadas por Abraão ao decidir reescrever na sua nova fé,
Talvez no ímpeto de uma nova vida ali, inesperado, acontece a fome, ele se depara com Sara, ele se depara com uma situação desesperadora de fome, e ele precisa tomar uma decisão. Na verdade, ele não precisaria ter tomado uma decisão, mas ele toma uma decisão e ele sofre consequências. A minha pergunta para os irmãos, para a gente pensar: quais foram as consequências que Abraão sofreu depois dessa decisão que ele toma? Eu queria compartilhar com vocês algumas delas, para que a gente possa tirar bons ensinamentos nessa noite, e principalmente para olharmos para esse próximo ano e aprendermos muita coisa do que não fazer. Amém? Vamos lá para o primeiro. O Anderson me ajudou ali. A primeira consequência foi essa: Abraão deixa de confiar em Deus e começa a forjar o seu próprio plano. Está lá, ó. Abraão deixa de confiar em Deus e ele começa a maquinar, a pensar num plano B, para que ele pudesse sair daquela situação da fome e talvez ir para um lugar onde ele pudesse encontrar um pouco mais de tranquilidade. Olhe para mim, com Deus não tem plano B, não tem segundo plano. Deus não tem talvez uma necessidade de extrair da cartola, se ele tivesse uma, mas ele não tem. Se ele tivesse de tirar do colarinho, do bolso, mas ele não tem um plano B para satisfazer talvez a nossa vontade e para não nos deixar numa situação de dúvida ou de medo. Deus não precisa de um plano B para fazer aquilo que tem que fazer com a minha vida e com a sua vida durante o ano 2016. Não tente reescrever Deus, não tente moldar Deus, de modo que a gente está tão preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, que a gente pensa que Deus pode aceitar algum tipo de opinião nossa para resolvermos problema sim ou problema assado. Então, a primeira consequência que ele sofre: Abraão deixa de confiar em Deus e começa a forjar um plano B, um próprio plano. Verso 11 e 12, leia comigo, por favor. Quando se aproximava do Egito, ao entrar, disse a Sara, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, o que ele disse? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer o quê? É a mulher dele. O que vai acontecer? Eles me matarão, Sarai, deixando-te com vida. Olha só, não havia motivo para Abraão temer a fome aonde ele estava. Não há um registro bíblico de quando ele sai de Padã-Arã e chega até a terra de Canaã. Não há um registro bíblico que mostre que Abraão estava preocupado ou havia passado algum tipo de necessidade. O que acontecera entre a saída de Padã-Arã e a chegada ao Negueb foram promessas que Deus jamais abandonaria aquele homem e aquela mulher. Não havia um registro para que deixasse ele preocupado. Não havia talvez um pedido de impeachment, não havia talvez um pedido de substituição do presidente da Câmara, talvez não houvesse um rumor de que o país vai entrar numa recessão. Não havia nada disso. Abraão não havia necessidade ou não tinha motivos para fazer o que fez, sair de onde Deus estava mandando e ordenando a bênção e ir para onde ele almejava chegar, para que pudesse solucionar talvez um problema. Nenhum motivo havia para aquele homem, não havia privações. Ele não estava sendo privado de comida, ele não estava sendo privado de bebidas. Eles tinham alguns animais, eles tinham algumas coisas para cuidar, mas nenhum registro há que possa nos afirmar que aquele homem poderia fazer aquilo e aquilo fosse homologado por Deus. Irmãos, logo que Abraão chega ao Egito, ele começa a enfrentar os primeiros problemas da sua decisão. Logo que ele chega no Egito, a Bíblia vai nos mostrar que agora, entre os versos 11 e 12, que logo que ele chega no Egito, ele vai enfrentar os primeiros problemas. Olha o que diz o texto aqui, no versículo 11. Quando se aproxima do Egito, ao entrar, disse a Sarai, ora, bem sei que és mulher formosa de aparência, e os egípcios, quando olharem para você, vão dizer, és a mulher dele, vamos matá-lo, porque ela é bonita e eu vou ficar com ela. Olha para mim, no Egito, ele não tinha um altar de adoração e nenhum lugar para buscar a Deus.
Primeiro problema que ele enfrenta quando ele decide sair de onde Deus estava com ele, ele vai para o altar e não acha esse altar. Ele não encontra um lugar onde ele vai buscar a Deus. Lá em Siquém, lá na terra do monte, lá, ele preparou um altar, Deus aparecera. Olha para mim, no Egito não tem altar de Deus, irmãos. Ele vai buscar um altar e não encontra, ele busca um plano B, ele começa a forjar um plano, ele começa a criar uma ideia para tentar fazer com que a sua vida fosse poupada. No Egito, ele não tinha encontrado um altar que ele encontrou onde Deus estava. No Egito, Abraão começa a pensar e agir como um descrente. Ele olha para alguém e diz: Sara, eles vão me matar. Irmãos, nós lemos um salmo. O Salmo 112, a partir do versículo 7, diz que o homem que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. O seu coração firmado não se abala, mas ele vai ver no seu coração cumprido todos os desígnios de Deus. Todos. Abraão temeu, ele agiu como um descrente, ele pensou como um descrente. Ele não tinha um altar para buscar a Deus, ele não tinha um lugar para falar assim: Senhor, me dá uma orientação. Ele estava no Egito, ele estava no lugar errado, ele estava na hora errada, naquele momento, e toma uma decisão errada. Ele não tem um altar, ele pensa como descrente, ele diz: os egípcios, quando me virem, vão acabar com a minha vida. Ele não era mais um homem de fé, ele não tinha mais aquele coração de confiar em Deus. Quando Deus falara para ele, ele disse: sim, Senhor, eu creio. Olha, irmãos, no Egito, Abraão esqueceu-se da promessa do versículo 3 do capítulo 12, que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão lá no Egito esqueceu-se da promessa que Deus havia feito para ele. Uma pessoa, irmãos, que faz algo que Deus não deseja que ela faça, tenta forjar um plano B para tentar sanar um problema dela, ela vai se encontrar longe de Deus, porque não tem o altar de Deus no mundo. Ela vai ter uma mente descrente, ela vai pensar e vai agir como descrente, e por fim, ela vai se esquecer das promessas que Deus um dia fez para ela. Olha para trás, olha para o mundo, quantas pessoas nós encontramos no mundo, e dizemos: rapaz, por que você está tanto tempo afastado, por que você está tanto tempo longe, você esqueceu das promessas. Mas elas não vão se cumprir. Quem está no Egito não tem um altar para buscar a Deus. Quem está no Egito esquece-se de que Deus é com ele e tem uma mente descrente. Queridos irmãos, nunca saberemos, nunca eu e você vamos saber a qualidade da nossa fé, nunca vamos saber qual é a força da nossa fé, a menos que Deus ponha esta nossa fé à prova. Assim foi Abraão. Se ele tivesse permanecido onde Deus estava, Deus não ia deixar faltar água para os seus bois, Deus não ia faltar trigo para alimentar sua família. Se ele confiasse em Deus, Deus não ia deixar faltar nada para Sarai, Deus não ia deixar faltar nada para Ló que estava com ele. Deus não ia, irmão, confie em Deus, porque Deus não vai deixar faltar nada para você nem para mim durante o ano 2016. Lá fora nós perdemos a direção de Deus, nós não temos um altar. Lá fora nós vamos ter uma mente descrente. Lá fora nós esquecemos das promessas que Ele fez na nossa vida. Mas aqui não, aqui com a mão no ombro a gente encoraja um ao outro, dizendo: aqui tem promessa de Deus, Deus tem promessa para realizar na nossa vida. Basta ficarmos no Negueb, basta ficarmos aonde Deus quer. Nunca saberemos qual é a dimensão da nossa fé, nunca saberemos qual é a força da nossa fé, se Deus não pô-la à prova, se Deus não colocar alguns obstáculos desses na nossa frente, para a gente dizer assim: por mais que sejam as circunstâncias difíceis, eu vou permanecer em Deus. Diga comigo de mão erguida: eu vou permanecer em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Não altere, meu irmão, não altere o jeito de Deus governar a sua vida. Abraão tentou alterar o jeito de Deus governar a vida dele. Abraão tentou dar um jeito para que Deus pudesse fazer do jeito de Abraão. Abraão tentou mostrar talvez um plano, uma nova planta de como Deus iria fazer de forma melhor. Interessante que a gente sempre sabe o que melhor é para a nossa vida, quando na verdade nós não sabemos discernir a mão direita nem a mão esquerda. Deus sabe tudo. Portanto, não altere o modo de Deus governar a sua vida. Não altere, não tente fugir dos problemas que Ele coloca diante de você. Não permita que você venha fugir
ou sair dos problemas que Ele coloca diante de você. Ele é quem vai apresentar as soluções. Se Ele permitiu ter fome, Ele iria também prover tudo que Abraão e Sarai estavam precisando. Isso aconteceu com seu filho. Lá no capítulo 26, houve fome, Isaac decide sair, Deus fala, não saia, ele permanece. E na terra da sequidão, Deus fez com que Isaac pudesse ser o maior agricultor do Oriente Médio. Cavou poços aonde não tinha, encontrou água aonde as pessoas não tinham ideia que teria água naquela embaixo. Quando nós permanecemos, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar trigo, não vai faltar nada para a nossa vida. Mas olha para mim, também não vai faltar provação não. Diga para o irmão que está do seu lado, não altere o jeito de Deus governar a sua vida. Meus irmãos, às vezes é melhor lidar com as circunstâncias, eu disse isso no início. Às vezes é melhor nós lidarmos com as circunstâncias difíceis que estamos atravessando do que enfrentarmos amargamente as consequências de uma decisão por desobediência. Abraão, talvez seja um texto que você já tenha lido, relido, mas Abraão, por encarar circunstância difícil e não querer confrontá-la pela fé, ele acaba tomando uma decisão e sofre a consequência por causa daquela decisão dele. Às vezes é melhor lidar com as circunstâncias difíceis que vão nos envolver em obediência, que vão exigir da nossa fé, que vai exigir da minha obediência, da minha permanência, da minha perseverança, que vai exigir na circunstância difícil que eu não arrede o pé de onde eu estou, do que enfrentar situações ou consequências que vão nos levar a um amargar tremendo e profundo. Abraão sofreu uma profunda consequência e uma drástica consequência pela sua atitude de desobedecer a Deus e sair de onde ele estava. Nós vamos ver isso já já. Segunda consequência que aquele homem sofre, quando ele decide sair de onde Deus estava com ele, poderíamos pensar sobre isso. Não devemos sair de onde Deus está, porque se ele é manancial, lá tem, nunca vai faltar. Manancial é diferente de fonte, manancial é diferente de rio, manancial é algo que nunca passa, nunca acaba. Se você olhar no manancial, ele vai sempre jorrar água, ele vai sempre ter água para jorrar para a gente. Segunda consequência que este homem enfrenta, está lá, o Anderson colocou para a gente, lá na parte B do versículo 13. Abraão deixa de confiar em Deus e olha para mim, compromete as pessoas a quem ele muito amava. Leia comigo lá, Abraão deixa de confiar em Deus e compromete a vida de quem tanto ele amava. Seria muito fácil se a decisão de Abraão trouxesse consequências só para ele, mas a consequência foi para sua esposa, para Ló, para os animais e para quem mais? Escravos que ele tinha, servos que talvez ele trouxe de Padã-Arã. Perceba uma coisa, quando nós deixamos de confiar em Deus, as consequências não chegam só para nós, chegam também para aqueles que nós tanto amamos. Ele sai da terra, ele vai para o Egito, ele percebe que ali ele não tinha mais a direção de Deus, ele percebe que ele estava pensando como um descrente, ele percebe que ali ele não tinha mais um vigor que ele tinha de acreditar na promessa de Deus, ele esquece de tudo, e ele agora se depara com uma situação que ele vai dizer assim, ó, não diga que tu és a minha mulher, mas que és a minha irmã. Olha o verso 13, a parte B do verso, o que diz o texto? Dize, pois, que és a minha irmã. Ele deixa de confiar em Deus, ele forja um plano B, ele prepara o plano dele, ele esquece do plano de Deus. Você sabe o que ele faz com isso? Ele não compromete só a sua vida, ele compromete a vida de Sara. Sara, começa a mentir, porque senão eu morro e tu vai ser mulher de Faraó. Sara, fale que eu sou seu irmão, que tu és a minha irmã, porque senão nós estamos numa enrascada, me perdoe com a palavra.
Quando a gente deixa de confiar em Deus, a gente não está só sofrendo consequências ou passivos a consequências para nós, mas para quem nós amamos muito. Diga comigo, minhas escolhas comprometem não só a mim, mas a quem eu amo e também toda a minha família. Nossas decisões não só vão comprometer a minha vida, mas também a vida de toda a minha família. Comprometeu a vida de Sara. Diga que tu és a minha irmã, não diga que tu és a minha mulher, porque senão eles vão me matar. Irmãos, a ausência de um altar de oração na vida de Abraão gerou nele um pensamento descrente e fez ele esquecer-se das promessas sobre sua vida, comprometendo a quem mais ele amava. Uma mente descrente, uma ausência de confiança, uma vida que não tinha uma oração, não tinha mais um altar para ele buscar, para ele acender um incenso, para ele falar: Senhor, me dá uma direção. Eu esqueci-me das promessas, mas se o Senhor agora, em oração, me relembrar, eu volto aonde eu estava, eu me arrependo dos meus pecados. Só que não tinha oração, não tinha lembrança de promessa, mas tinha uma mente completamente descrente daquilo que Deus havia e queria dele. Meus irmãos, Abraão só pensou nele quando disse a Sara: Sara, diga que tu és a minha mulher. Uma pessoa que perde a confiança em Deus, que deixa a confiança em Deus, ela não só compromete a sua vida e a sua segurança, ela coloca em risco toda uma igreja, toda uma comunidade. Eu tenho aprendido que o púlpito é a locomotiva da igreja. Se o púlpito é forte, tem fogo, pode ter certeza, o vagão é a igreja e vai atrás. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa igreja, por pertencer a esse corpo, porque nós temos púlpito. Isso foi falado a nós de semanas atrás. Nós temos um púlpito que é uma locomotiva. O mundo está dizendo tem crise, nós estamos dizendo tem Jesus, é o Senhor, Ele é poderoso. E essa locomotiva está dizendo para você, meu irmão, 2016 é ano de confiar em Deus, é ano de nós termos esperança em Deus, é ano de acendermos o altar, incenso no altar e confiarmos nele, não abandonando a presença dele e nem saindo do lugar onde você está, meu irmão. Deus te trouxe aqui, é aqui que Ele te quer, Deus te quer servindo, Deus te quer lembrando das promessas dele. Não esqueça delas, não esqueça, não esqueça. Essa locomotiva aqui está dizendo todos os dias, todos os cultos, segunda, quarta, quinta, domingo de manhã, na juventude, está dizendo para vocês: Deus é maior do que as circunstâncias, Deus é mais poderoso. Diga comigo, Deus é mais poderoso. Abraão só pensou nele. Ele disse: Sara, diga que tu és a minha irmã, só para safar, só para eu escapar da ira de Faraó, porque se ele souber que eu sou teu marido, ele vai acabar comigo só para ficar com você. Irmãos, uma pessoa que deixa de confiar em Deus, ele só pensa nele, ele esquece. Deixa eu te falar uma coisa, isso é bom porque a gente exercita pastoral. Olha, quando o marido só pensa nele nas decisões familiares, ele compromete toda a família dele. Quando uma mulher só pensa nela nas decisões da família, toda a família sofrerá as consequências por causa da sua decisão. Então a decisão tem que ser entre o casal e Deus. Deus, é a tua vontade que façamos isso? Se sim, vamos juntos. Se não, ninguém move o pé. Porque se o marido faz a vontade de Deus, as bênçãos são atraídas para a família. Mas se o marido e uma esposa não fazem a vontade de Deus, a família vai sofrer. Concorda comigo, meu irmão? Terceira coisa, rapidamente. Terceira consequência que Abraão sofre quando ele deixa de confiar em Deus. Lá, antes me ajuda lá mais uma vez, leia comigo. Abraão deixa de confiar em Deus e passa a ter medo dos homens. Leia comigo o Salmo 112 e depois o Salmo 27, 1, 2 e 3. Eu já tenho escrito aqui, eu colo e copio, que fica mais fácil, para que eu ganhe tempo com os irmãos durante o tempo da ministração. Salmo 27, 1, 2 e 3 e Salmo 112, 7 e 8. O texto vai nos dizer no Salmo 112, versos 7 e 8, lá pegando um pedacinho do versículo 1, eu vou dizer assim: o homem que teme ao Senhor, verso 7 diz o que, irmãos? Não se atemoriza. Leia comigo de novo. Não
se atemoriza de más notícias. O que diz o texto? O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Diga comigo mais uma vez: não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Salmo 27, versos 1, 2 e 3. O homem que deixa, como Abraão, de confiar em Deus, ele passa a ter medo dos homens. Olha o que ele disse lá no versículo 13, parte B desse mesmo versículo, enquanto você está procurando o Salmo 27, 1, 2 e 3, lá na parte B do versículo 13, ele diz assim: para que me considerem, para que tenham consideração comigo, Sara, minta, diga que é minha irmã, e por amor de ti, por tua causa, me conservem em vida. Conservem a minha vida por causa de ti. Ele passa a não temer mais, aliás, ele passa a temer mais os homens, a ter medo dos homens. Verso 1 do Salmo 27 diz o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, diz o texto, ainda assim eu terei confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso? Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos no lugar onde Deus nos colocou, fazendo aquilo que Ele nos mandou, não precisamos temer. Quando estamos no lugar onde Deus determina, Vilmar, quando estamos fazendo aquilo que Deus nos confiou fazer e nos mandou fazer, não há motivo para temermos. Não há. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está no lugar onde Deus te mandou estar, não tenha medo de nada. Ainda que um exército se acampe contra você, ainda que as más notícias tentem te sufocar, ainda assim diga: eu não terei medo. Ainda assim a minha confiança no Senhor não será abalada. Abraão não estava no lugar onde Deus colocou, irmãos. Abraão não estava no lugar onde Deus havia determinado que ele ficasse. Por isso o seu olhar não estava nele, mas sim no medo que ele estava dos homens. Sara, diga que tu és a minha irmã, não diga que tu és a minha mulher, para que eles tenham consideração por mim e por tua causa eles conservem a minha vida. Nós não precisamos dos homens, nós dependemos de Deus. Nós temos comunhão com todo mundo, nós trabalhamos, nós vivemos, mas a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quer ler mais um salmo, só um verso? Salmo 31, por gentileza. Olha o que diz o último verso, um dos últimos versos desse salmo. Já vou me dirigir para o final. Salmo 31, verso 14 e 15. Olha o que diz o texto. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. O que ele diz aqui no verso 15? Nas tuas mãos estão os meus dias. Diga comigo mais uma vez esse verso 15. Nas tuas mãos, Senhor, estão os meus 366 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Nas mãos de Deus estão os nossos 366 dias do ano 2016. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos olhar para os homens e ter medo deles, tentar forjar um plano B para nos sairmos bem. Pelo contrário, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos em Deus. Pega a mão desse irmão que está do seu lado carinhosamente, aperta até ele dizer glória a Deus. Diga: irmão, confia no Senhor. Aperta até ele dar um glória a Deus. Se ele não der um glória a Deus, aperta mais forte que ele vai dar um aleluia. Confia, meu irmão. Está difícil, mas Deus tem promessa. Está difícil, mas Deus não vai desamparar o seu povo. Não vai. Quarto,
Quarta consequência, essa foi a pior. Pastor, essa foi a pior, meu irmão. Lá, Anderson, quarta. O que diz o texto? O que diz lá, o que o Anderson colocou? Abraão deixa de confiar em Deus e traz uma consequência desastrosa para a sua vida. Eu vou ler para você a consequência desastrosa. Você vai falar, o pastor não está bem. Verso 14 até o verso 16. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira o quê? Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher fez o quê? Foi levada para a casa de Faraó. Quando eles viram a mulher, devia ser bonita. Se a Bíblia está dizendo que é bonita, era bonita. Se é formosa, é formosa. Mas se é do lado do avesso, pode ter certeza, é feia. Tem gente que não é feia, está do lado do avesso, né? Está do lado do avesso, mas aqui não tem, só tem gente bonita aqui nessa noite, amém? Graças a Deus. Agora, olha o verso 13. Este Faraó, por causa dela, o que fez? Fez o que Abraão mais queria. Leia o texto. Tratou Abraão, verso 16, irmão. Capítulo 12, verso 16, leia comigo. E este, por causa da beleza, da formosura de Sara, tratou Abraão bem, a qual veio a ter, olha a consequência horrível, olha que coisa horrível aconteceu com Abraão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e até, que consequência que ninguém queria, né? Ninguém queria uma consequência dessa. Tudo o que ele temia, como disse Jó, lhe sobreveio. Se a gente chegar, vão ver que tu é formosa, fala que tu é minha irmã, fala que tu não é minha mulher, eu vou ser talvez bem tratado, mas se tu falar que tu és a minha mulher, eu vou morrer. Então minta. Ela mentiu, foi, levou ao palácio, gabaram-na, acharam ela linda, levaram para Faraó. Este, por causa de Sara, tratou Abraão com dignidade, muito bem. E o que fez? Olha que consequência horrível. Falou: Abraão, por causa da tua irmã, toma aí escravos, toma escravas, toma bois, toma jumento, camelo era igual Ferrari lá, toma camelo, toma isso, toma aquilo outro. Olha que consequência drástica na vida de Abraão. Quem não queria isso, levante a mão. Quem queria isso, levante a mão. Ninguém quer nada então, né? Ninguém quer e ninguém não quer. Está todo mundo em cima do muro. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente desobedece a Deus, forja um plano B, a gente compromete a nossa família, a nossa própria vida, a gente passa a ter medo dos homens e vive numa corda bamba. Será que sim? Será que não? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que agora eu vivo? Será que agora eu morro? A gente vive em dúvida de tudo, a gente vive morrendo de medo. E o pior, aquilo que parece ser bênção é um mega de um problema. Você sabe quem estava no pacote das escravas? Agar. Você sabe o que Agar foi para Sara? Uma peça de reposição para Abraão. Abraão, já que eu não posso dar uma filha, Faraó nos deu um presentão, toma Agar. Abraão deita-se com Agar e dá o filho a Abraão, chamado Ismael. O que parece ser bênção, como aquilo que a gente imagina, na desobediência, é maldição. A escrava, escravos e escravas. A escrava era Agar. Você sabe qual foi o maior problema aqui da divisão entre os pastores de Ló, aliás, a divisão entre Ló e Abraão? Foi por causa da grande quantidade de animais que Abraão recebera, que trouxe um grande problema entre os seus pastores e os pastores do seu primo chamado Ló. Abraão
deixa de confiar em Deus, forja um plano, compromete sua família, tem medo dos homens e recebe agora um problema desastroso na sua vida. Ele ganha uma escrava que vai ser um laço para a sua vida. Ele ganha camelos, ganha bois, ganha jumentos, ganha tantas coisas, e isso vai ser fruto de contenda e de divisão na sua própria família. Irmãos, quando a gente confia, a gente pode passar pelos piores momentos. Deus sempre estende a mão e nos mantém de pé. Mas quando a gente opta em desistir, a gente opta em desobedecer, as consequências são desastrosas como essa. Que 2016 seja um ano das boas escolhas e de consequências gloriosas para a glória do nome do nosso Deus. Que o ano de 2016 seja um ano de nós pararmos como aqueles homens que estavam levando a arca da aliança, quando Davi fala: quem quer levar? Eu quero levar. Aí a arca tomba, ele põe a mão, cai. Davi depois ouve dizer assim: Davi, para fazer as coisas de Deus tem que fazer direito. Ela é sacerdote levita que carrega a arca, e não é no carro novo, é aqui, ó, é no ombro. Põe no ombro, e a cada 6 passos que vocês derem, parem e sacrifiquem. Que seja um ano de nós pararmos para avaliarmos as decisões que vamos tomar, para que as consequências não sejam tanto quanto as que foram em 2015. Uma palavra que eu quero deixar para os irmãos, que eu falei, compartilhei com minha esposa, que me deixou extremamente aflito, muito angustiado. Passei 6 horas de ontem e 5 horas de hoje, e logo uma semana inteira de festa, sentado, pensando, escrevendo à mão, para depois digitar. E eu disse para Denise: tem tudo na minha frente, eu não consigo descrever nada. Eu tenho a mensagem pronta e não consigo desenhá-la no computador, e nem na mão. E disse para ela: mas eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, como tem falado naquele púlpito todos esses dias. Abraão deixa a confiança, e as consequências sobrevêm a ele, desastrosas. Tudo que Abraão recebeu no Egito lhe trouxe problemas, animais e a escrava. Se você deseja ser uma bênção, se você deseja ser uma bênção para a sua família, se você deseja ser uma bênção, saiba de uma coisa: fique sempre dentro da vontade de Deus. Fique sempre dentro daquilo que Deus quer. Nunca saia. Nunca permita que você venha forjar um plano melhor do que de Deus, porque Deus é perfeito. Só que tem um detalhe, para finalizar. A consequência pior fica entre os versículos 17 e 20. Essa é ruim, mas nada está tão ruim que não possa piorar. Olha o que acontece entre os versículos 17 e 20. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, e por causa de Sarai, mulher de Abraão. Deus é fiel à sua palavra. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Deus é fiel à sua palavra. Lá atrás ele tinha falado: os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Quando o Faraó soube que ela não era irmã, ele ficou irado com Abraão. Para que o mal não sobreviesse sobre Abraão, Deus colocou-se no meio. Sabe o que ele fez? Mandou praga na casa de Faraó, para que ele pudesse falar assim: bom, nesse camarada, mesmo com toda a besteira que ele fez, desculpe minha fala, Deus protege ele. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isto que fizeste? Por que me disseste que és tua mulher? Por que me disseste que ela não era sua, rapaz? Eu não tinha tocado nela. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher aí, toma, vai embora, ela é tua. Verso 20, olha o que diz o texto: e Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo quanto possuía. O testemunho de uma pessoa desobediente é essa. Faraó
separou soldados e falou assim: põe eles do lado de fora da cidade, leva para que ele não pense em voltar, porque eu não quero eles mais aqui, que eles só me trouxeram problema. Vocês estão lembrados de Jonas? Estão lembrados de Jonas? Estão lembrados de Jonas? O que aconteceu com o navio? Veio um vento, os caras ficaram tão desesperados que falaram meio assim: vamos jogar as coisas para fora. Começaram a jogar as coisas fora. Quem estava dentro era um desobediente. Quem estava ali sofrendo a consequência? Os marinheiros. Sabe o que eles fizeram? Tomaram prejuízo por causa de um desobediente. Faraó sofreu a punição porque tinha um desobediente lá no Egito. Nem o Egito que é um crente, rapaz. Nem o Egito que é um crente. Egito não é lugar de crente, porque lá não tem altar, lá não tem direção de Deus. A direção de Deus está aqui, meus irmãos. É aqui que Deus ordena a bênção, é aqui que nós ouvimos Deus falar, é aqui que Deus nos orienta o que fazer. Por fim, irmãos, não tente minimizar. Uma linguagem que eu usei muito essa semana: maximizar e minimizar. Não tente maximizar ou nem minimizar as letras daquilo que Deus escreveu para a sua vida. Não tente. Se Deus escreveu, está escrito, e Ele vai cumprir, ponto final. Não tente mudar o que Deus escreveu, Ele vai cumprir. Não tente diminuir a distância. Alguns conselhos para você final. Não tente diminuir a distância do que você deve percorrer até chegar aonde Deus quer que você chegue. Não faça como Abraão. Não faça. Se esse ano Deus te exigir mais obediência devote a Deus. Se Deus exigir de você esse ano mais dedicação à sua obra, à leitura, dedicação e oração, que seja um ano de uma profunda dedicação de oração, de jejum e de devoção à palavra dele. Não tente minimizar as letras, não tente diminuir a distância do que você tem que percorrer até que você chegue aonde Deus quer. Não mude isso, não tente mudar o lugar aonde você deve ir, a fim de chegar no lugar aonde você deseja, porque senão pode ser desastroso para a sua vida. E eu quero pedir aos irmãos que possam mudar de posição, para que eu possa finalizar com esses 3 últimos conselhos, ou 2 últimos conselhos, para a gente servir a Santa Comunhão. O maior ensinamento dessa lição fica no capítulo 13, versículo 1, que você não precisa abrir. Não ficou só nos versículos que a gente leu. O maior versículo que eu posso considerar aqui agora importante, como ensinamento para nós, é o versículo 1 do capítulo 13, onde Deus não deixa a gente errar mais do que o nosso limite, mais do que o limite dele. Você pode estar lá fora, meu irmão. Hoje você veio aqui. Você pode estar vivendo uma vida lá fora no Egito, mas Deus não vai te deixar viver mais tempo do que Ele permite. Sabe o que aconteceu? Quando o faraó colocou aquela família para fora do Egito, a Bíblia fala no capítulo 13 que saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe. Deus não nos deixa mais tempo do que Ele permite fora da sua presença. Não estou falando de predestinação, não estou falando de escolha, estou falando da misericórdia e do plano de Deus sobre a vida dos que Ele amam. Ele não deixa um filho dele prostrado lá fora. O justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Você pode estar lá fora, mas Deus está te chamando de volta para o Neguebe, porque aqui tem um altar de adoração a Ele. E a Bíblia fala que ele sai do Egito e vem para o Neguebe. Isso mostra a misericórdia de Deus. Abraão voltou para a sua tenda, para o seu altar e para a sua vida de comunhão com Deus. Assim eu desejo para 2016. Não saia do Neguebe, não vá para o Egito. E você que está com o pezinho lá, tentando fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, volte para cá, porque Deus é misericordioso e Ele nos chama nessa noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, com muito temor, tremor, eu encomendo essa pequena palavra ao coração dos teus filhos. Desde que começou esse culto, na hora do louvor,
meu coração, minha carne, minhas pernas, minha alma estava tão sensível que eu não me contive pela tua presença. Temo por essa palavra que ministrei nessa noite, sabendo do meu tamanho, sabendo que sou pequeno, mas tu és grande e a tua palavra é poderosa. Que o Senhor alcance corações nessa noite, que estão tentando fazer aquilo que não devem e ir para onde não podem, a fim de desejarem alcançar o que não é tempo de alcançar. Que nessa noite o teu Espírito fale além do que eu falei, em nome de Jesus.